Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lindsay do Treinador OAB e nós viemos conversar depois da nossa prova de primeira fase 35 e a gente estava na nossa contagem regressiva, mas eu preciso dar um feedback para vocês, pra gente saber o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer. Eu recebi um monte de mensagem ontem à noite. Eu tava em trânsito, então não respondi, vou começar a responder agora devagar, mas é preciso saber algumas coisas sobre a prova, tá? Bom, a gente fez a prova 35 para quem fez, mas eu vou falar primeiro para as pessoas que não fizeram prova. Eu tive muitas pessoas que não fizeram prova, seja por conta das questões naturais que aconteceram, seja por conta de doença, seja por conta de várias coisas. E eu tenho uma coisa para falar para você se você não fez a prova, né? A gente não sabe, talvez nunca vá saber, ou talvez a gente vai deduzir por que você de repente não pôde fazer a sua prova, né? Por que de repente não pôde fazer a sua prova? Mas não quero que você aqui fique perguntando por quê. Por que aconteceu isso comigo? Eu me preparei tanto. Por que eu fiquei doente? Por que minha prova foi cancelada? Ou por que tiveram chuvas na minha cidade e não consegui chegar? As coisas acontecem, né? A vida acontece. Como diria uma professora minha, acontecimentos acontecem. Simples assim. Mas não é porque esse acontecimento aconteceu que eu preciso e vou ficar chateado e birrento e não vou fazer nada com relação a isso. Porque por muitas vezes eu tô com uma super oportunidade de melhorar. Você já parou pra pensar que de repente essa prova que você não fez era uma prova que você não passaria? E que de repente por alguma coisa do destino, do universo, de Deus, seja o que for que você acredita, de repente é uma outra oportunidade de você fazer diferente? Na minha mentoria eu vi casos onde a gente fez um mês de mentoria e dessa vez eu pretendo estender a mentoria. Já era para ter sido estendida já, mas enfim, não estendi. Eu sempre acho que vocês em um mês vão conseguir, a maioria consegue, mas tem pessoas que não. A pessoa ficou patinando um mês, isso que ela já vinha estudando, ela já estava num cursinho, e ela foi patinando e justificando e procrastinando. Lembrando que procrastinar não é enrolar, não é isso, né? Procrastina quem tem muita coisa para fazer. Então eu tenho tanta coisa para fazer que eu fico patinando. E que talvez não fosse ter êxito na prova. Então, gente, eu sei que a gente fica extremamente chateado quando a gente não faz prova, mas às vezes é uma grande oportunidade de melhorar. Como eu falei para alguns alunos que aconteceu isso, não puderam fazer prova, ficaram doentes, positivaram. Gente, vamos pensar como é que foi até agora a nossa caminhada e vamos fazer uma caminhada nova para a próxima prova, porque a próxima prova tá aí. Parece que tá longe, mas não tá. São basicamente 3 meses que a gente tem para a próxima prova. E esses 3 meses vão voar. Então, quando as coisas não saem da forma que eu gostaria que saísse, tá na hora de eu parar e pensar. Ao invés de ficar revoltado com o mundo, com todo mundo, chateado. Tudo bem, quer ficar chateado? Tira as calças, pisa em cima, um dia, tá? Depois, bola pra frente. Não fica se apegando a uma pedra, como a gente faz muito na nossa vida, que a gente se apega a várias pedras que fazem com que a gente não evolua. Então, ao invés de eu ficar procurando resposta, por que eu não fiz a prova? Será que eu tava estudando direito? Será que eu tinha chance de passar? Mesmo eu tô me iludindo aqui, sabe? Será? É bom ver. E pra quem não fez, eu vou dar uma dica. Pegue a prova e faça, como eu fiz com alguns alunos do treinamento. Pegue a prova e faça. Na sua casa, a prova já está disponível no site da OAB-FGV. Não perde tempo, gente. Não perde tempo. E eu vou dar mais uma dica última, mas eu vou dar tanto para quem fez prova quanto para quem não fez por último, porque é a minha grande reflexão do dia. Para quem fez prova, quem foi lá e fez a prova, muito que bem. Essa semana é uma semana sempre de transformação, sabe, gente? Então teve gente que atingiu os 40 pontos, teve gente que não atingiu os 40 pontos. Bom, para quem atingiu os 40 pontos, tá na hora de você se mexer para ver sua segunda fase, né? Gente, tem um monte de segunda fase maravilhosa por aí. Tem segunda fase com videoaula, tem segunda fase com videoaula e material, tem de tudo. Tem segunda fase com mentoria, que eu tava vendo aqui. Inclusive, vou aumentar minha mentoria, que minha mentoria tá muito barata, gente. É um absurdo.
Porque, assim, não é possível, né? E o povo chora pra mim, bem barbaridade. E eu fico, ó, grudado com você, assim, grudadinho. Mas tudo bem, depois a gente fala sobre isso, porque eu ainda não vou falar sobre a mentoria da segunda fase. Mas tá na hora de você procurar com o seguinte pensamento: eu dependo de mim. Não é o valor de um curso que vai me fazer pagar, vai me fazer passar. Não é porque eu vou pagar, eu tava vendo agora, R$2.000 numa mentoria que ela vai me fazer passar. Não é. Não é o melhor vademecum que vai me fazer passar, a melhor caneta, o melhor caderno. Sou eu. Então você precisa ter consciência que a sua aprovação depende de você. E começar a tirar essas muletas que existem, que colocam em vocês. Eu tenho um monte de aluno meu que passa sem nem fazer cursinho. Pega um livro de alguém que usou, porque é a possibilidade que tem, porque a gente se vira com o que a gente tem. E começou a fazer peça, peça, peça e prova. Assim como a primeira fase, eu tenho absoluta certeza que quem não passou na primeira fase é por falta de fazer prova, a segunda fase é exatamente igual. E por mais que eu bata na tecla, mas eu nunca vou deixar de falar, você precisa fazer prova. E tem muita prova para ser feita. Então, assim, às vezes não precisa nem de livro. Você precisa sentar sua bunda na cadeira e fazer peça. Prova prática é para praticar. Portanto, você não precisa mais do que você, vademecum, uma folha de papel e provas anteriores da OAB. É isso. É só isso. O resto é floreado. E repetição. Sabe, gente, ontem eu tava num lugar, eu sempre quis fazer, vou fazer uma analogia com vocês porque tem tudo a ver. Todas as vezes que eu vou entrar em férias, eu gosto de aprender alguma coisa que eu não sei. Gosto. E agora eu fiquei doente, né? Não sei se souberam que eu fui operada, tal. Esse semestre foi muito difícil. E aí eu falei, cara, quero uma coisa que eu aprenda, diferente do que eu faço. E aí eu queria aprender macramê. Eu gosto muito de artesanato, sabe, gente? E aí ontem eu tava num lugar e fui num projeto social que ensina a fazer artesanato com lã de ovelha. E aí a professora lá, eu falei, olha, eu tô há anos tentando fazer aula com vocês, porque pra mexer com a lã, pra pintar a lã, pra fazer aquelas bordas de cama, enfim. E eu não consigo, por quê? Fecham a turma e eu nunca entro, porque ou então o valor de uma aula é R$500, né? R$500. E a mulher ficou puta comigo porque ela falou assim, mas você vai sair com sei lá, um artesanato pronto daqui em uma aula. Aí eu falei pra ela assim, só que aprendizado não é em uma aula que se faz. Eu não vou aprender o meu macramê em uma aula. Eu não vou aprender crochê em uma aula, eu não vou aprender a pintar em uma aula. Eu aprendo com a repetição. A mulher ficou meio puta comigo, sabe? A professora não gostou, mas tudo bem, né? Eu só quis ajudar, enfim, tinha outras questões, porque é um projeto social muito legal. Mas, cara, como que o negócio vai decolar se você cobra de uma pessoa R$500? Eu poderia aprender e ser voluntária dela mesmo. Mas isso é outro assunto. O que eu quero dizer é que a gente aprende com repetição. E toda professora sabe que se aprende com repetição. Eu sei, você sabe também. Só que você e outras pessoas, e eu muitas vezes quero me enganar, né? Eu quero ir numa aula instantânea, né? Igual fazer uma gelatina instantânea, fazer miojo. E aí eu acho que em uma aula eu realmente vou aprender alguma coisa. E eu não vou. Então é legal a gente botar os pontos nos is agora, porque é preciso de repetição. A primeira fase, ficou assistindo aula e nunca revisou, não vai aprender. Primeira fase, ficou fazendo prova e não corrigiu com o vademecum, não vai aprender. E segunda fase é mais ainda, porque tá escrito prova prática. A prova é prática. Tu quer fazer uma prova prática sem ter prática? Miojo, receita miojo não tem, gente, não tem. Então, eu quero que você tenha essa visão, para agora você escolher sua segunda fase. E que existem cursinhos maravilhosos, professores maravilhosos, todo mundo empenhado em fazer você passar, mas tem uma coisa que eles não podem fazer por você: a sua parte. Ninguém pode fazer sua parte. Então, se você não enfiar na sua cabeça que a excelência em qualquer coisa que a gente faz, ginástica, corrida, sustentação
exposição oral, petição, advogado, palestra, qualquer coisa. É repetição. Se você não enfiar isso na sua cabecinha, gente, você vai ficar patinando pra sempre. E é uma pena, porque a verdade é simples sempre e muito tranquila. Mas a gente fica floreando, porque botam na nossa cabeça que a gente precisa de muita coisa. Então, para quem não atingiu os 40 pontos, o que eu tenho para dizer? Espera essa semana sossegado, tá? Porque normalmente essa semana tem algumas modificações. Os professores vão se empenhar para modificar gabarito, os cursinhos vão se empenhar para modificar gabarito. Teve algumas, já estão levantando algumas lebres. Eu vou falar com vocês sobre isso depois, tá? Mas dá uma acalmada agora, ok? Se você já tá seguro nos 40 pra cima, aí vai procurar o seu cursinho sim, mas assim, eu te aconselharia, se eu posso te dar um conselho, seja pra você que passou ou não, que você dormisse essa semana. Sério, professora, sério. Vai dormir, vai viajar. O que você gosta de fazer? Vai acampar, gosta de acampar? Gosta de fazer trilha? Vai tomar uns banhos de cachoeira, vai pra praia. Essa semana sempre foi pra mim uma semana de descanso, porque o aluno merece, ele precisa recarregar a bateria dele pra recomeçar o estudo. Que é um estudo diferente, né? É um estudo focado numa matéria, mas que é prático e exige muito mais exercício do que a primeira fase. A primeira fase é mais... o teu cérebro trabalha com várias matérias, ele fica mais solto, ele fica mais livre. E agora não. Você vai escolher a sua matéria e vai lá, aquela é dia e noite, noite e dia. Tudo bem? Eu tô vendo aqui a Dai tá falando que fez 38 pontos, levantando a cabeça rumo ao exame 36. Calma, Dai, calma. Espera essa semana, tá? Eu ainda não analisei a prova, eu cheguei de viagem agora, e aí eu vou fazer a última reflexão, porque eu cheguei de viagem com vocês. E essa semana sempre tem muita coisa pra acontecer, então aguarda essa semana. Eu sei que é duro, é sofrido, parece que a gente é maluco, vocês sofrem uma pressão do cão, né? Um monte de gente pressionando, vocês se pressionando, mas a melhor coisa que vocês têm pra fazer essa semana é descansar. Descansar, sossegar esse periquitinho aí, tá bom? Bom, vai minha última reflexão, sabe, gente? Eu vou falar pra vocês, porque assim, quando a gente tá no novo ciclo, você que não fez a prova, tá começando um novo ciclo. Que eu falei no começo do vídeo, vale a pena você voltar. Você que fez a prova e não passou, tá começando um novo ciclo. E você que fez a prova e passou, tá começando um novo ciclo. É um novo ciclo agora. Eu vinha vendo uns vídeos sobre pessoas que fazem faxina em casas de gente que tem depressão. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que quando a gente começa um novo ciclo, é super interessante que a gente faça algo pelo mundo, por alguém, enfim. E eu sempre faço várias propostas pra vocês, né? Cortar o cabelo, mandar pro Cabelegria, fazer doação de sangue, doar uma cesta básica, ir numa creche, em algum lar de idosos. Eu sempre falo a mesma coisa, mas eu vim falar uma coisa diferente, independente do que aconteceu com você. Tá na hora de a gente começar a dar antes de receber. Se você, sabe, antes de fazer a promessa, se eu passar na OAB, eu vou cortar o cabelo. Não, antes de receber. E isso tocou meu coração hoje, então eu vou dividir com vocês. Eu cheguei aqui na minha casa e eu tive um problema na vesícula, não sei se vocês acompanharam, eu fui operada e tal, e eu não tinha, eu amo cuidar da minha casinha, amo demais. E eu não tava na minha casa em São Paulo, eu tava em outra casa. E eu cheguei aqui e eu tinha deixado a casa mais limpo que eu consegui. Sempre que eu viajo, eu deixo a minha casa o mais limpo que eu posso, pra quando eu voltar ela tá limpa ainda. Assim, chegar num lugar legal, né? E aí, parecia limpa e eu dormi e acordei toda entupida, sabe, gente? Toda entupida. E aí, hoje de manhã, agora eu tô recuperada, tudo e tal. Eu falei, cara, que pó é esse que tá aqui, que tá, né? E aí eu fui ver embaixo da minha cama. Minha cama tava lotada de pó, mas sabe quando é aquele pozão mesmo, total? E aí eu linkei com esse negócio de ajudar pessoas que precisam de ajuda.
que às vezes a gente não sabe como ajudar. E aí eu vou fazer a minha reflexão com vocês. Eu recebi pessoas aqui na minha casa quando eu tava doente, depois que eu tava doente. E ninguém, não vou dizer ninguém, né? Ninguém falou: ô Gi, você tá precisando dar uma faxina na sua casa? Você tá doente, você não pode pegar peso? Você tá precisando de uma faxina na sua casa? Não aconteceu. E, gente, passar, ir na casa de alguém, limpar o chão é muito simples. É muito fácil. Lavar uma louça, tirar o lixo, limpar o banheiro, é muito fácil. E aí, quando eu tava arrumando aqui, hoje cedo, que hoje eu acordei, era 4 horas, eu tava tão feliz que eu tava na minha casa, acordei 4 horas. Eu pensei nesses casos de pessoas que vão ajudar pessoas com depressão a arrumar a casa delas, porque quando a gente tá com a casa arrumada, mostra muito da gente, né? Mostra muito da pessoa, faz a pessoa levantar. Então eu vou fazer essa proposta para vocês. Primeiro, para vocês analisarem como que tá a casa de vocês, o quarto de vocês, né? Que bagunça que ficou desse tempo de estudo na sua mesa de estudo, né? Tá precisando dar uma faxinada, uma arrumada. O teu carro mostra muito de você. Então como é que estão as coisas aí? Não tô dando bronca em ninguém não, gente. Eu tô mostrando pra vocês que pra gente ajudar a gente a fazer um novo ciclo e ajudar alguma pessoa próxima é muito simples. E vale muito. E aí, dá uma olhada aí à tua volta como é que tá essa bagunça aí. Porque o externo normalmente mostra muito do interno, né? E se você tiver de coração aberto pra fazer um voluntariado, procura aí em volta de você uma amiga, sua mãe, de repente a sua irmã, de repente alguém que alguém conhece, que tá precisando de alguém que vai lá dar uma lavada numa louça, sabe? Varrer embaixo da cama, arrumar um banheiro, de repente, né, pros meninos, porque isso não tem a ver com homem e mulher, mas de repente alguém que tá precisando arrumar um armário, botar uma prateleira, arrumar um cano, não sei. Eu sei que hoje me veio essa reflexão de um voluntariado tão simples que a gente pode fazer para começar um ciclo novo, que é oferecer a nossa mão de obra para outras pessoas, a nossa mão de obra. Tu vê, e aí eu refleti, não é uma reclamação minha, mas eu pensei, cara, vieram pessoas aqui na minha casa. Como é que aqui embaixo da minha cama tá esse pó? Não era pra estar esse pó. Não era. Era pegar uma vassourinha e falar: Gi, você não pode levantar a cama? Vamos dar uma arrumada aqui? Varrer, e era isso. E não aconteceu. E eu também não me dei conta. Também não pedi. Então, eu tô te mostrando uma nova forma de voluntariado. Eu tô bem, né? Não é o caso, ninguém tava deprimido, nada disso. Mas eu tava impossibilitada de fazer algumas coisas simples. E às vezes você fazer uma coisa simples pra alguém vai abrir um mundo pra você. Energeticamente. De generosidade. De falar assim, meu, generosidade. Eu fui lá na casa da Aninha e lavei a louça. Eu fui lá na casa da Joana e levei uma cesta básica. Eu fui lá na casa do Pedro e ajudei ele a lavar o carro. Limpar o quintal. É simples, só que para quem recebe é muito legal. Muito gratificante. É um carinho, sabe? É uma coisa que não depende de tempo nem espaço. Quando eu tive problema na vesícula, eu tava louca pra vir pra minha casa, né? Daí eu tenho minha melhor amiga é a Silvinha, e eu fugi da casa dela porque eu queria vir pra minha casa ficar na paz do meu senhor. Olha que irmã que eu tenho. Ela se colocou tanto no meu lugar que ela mandava sopa todo dia, quase. Chegava aqui sopa, salgadinho, almoço. Isso não demanda, ela no caso, é uma puta advogada muito ocupada. Ela não poderia vir aqui fazer uma sopa, mas ela não esquecia de mim. Sabe o que é amizade de verdade? Se importar. Até ficou emocionada. Então ontem, hoje de manhã, quando eu vi aquele pó embaixo da minha cama, eu pensei, pô, e as outras pessoas que vieram aqui? Por que ninguém
pensou, pô, a gente talvez tá precisando disso. Então eu vou fazer essa proposta pra vocês, sabe assim, proposta de limpar o mundo. Você tá afim de limpar a sua vida? Tá afim de fazer um novo ciclo, um ciclo mais leve, diferente? Atrair pessoas que também te ajudem, não só te suguem? Então tá na hora de você olhar aí em volta e de repente falar assim, ô tia, eu tenho 2 horas hoje no dia, posso ir aí te dar uma mão? Pra qualquer coisa, tirar pó, coisas simples, coisas pequenininhas, que dá pra gente fazer e ficar muito mais leve. Então eu vim fazer essa proposta pra vocês, assim como a gente vê, e vale a pena você buscar essas pessoas que têm os house cleaners mesmo, que fazem esse trabalho e mostram, né, ó, tô vindo na casa de um acumulador ou de uma pessoa que tá passando por dificuldade e são pagos, mas tem pessoas que estão fazendo isso e eu percebi hoje que maravilhoso que é isso, tá? Que maravilhoso. Essa semana aqui, aqui em São Paulo, eu vou fazer isso e eu já tenho pessoas pra eu ir me oferecer que eu quero, que eu amo, que eu gosto, que eu tô com saudade e eu vou lá. Mas eu quero fazer mais. Então, não sei como é que vai ser ainda na minha mente, mas eu quero fazer mais. Eu não sei como é que vai ser, mas de tipo, fazer esse carinho nas pessoas que precisam, que vai ajudar essas pessoas e vai me ajudar a ser uma pessoa melhor e retribuir pro mundo a oportunidade de eu estar aqui. Beleza, gente? É uma pira, né? Gisele é uma pira, mas é uma pira do bem, tá? É uma pira do bem, pra você refletir. Porque às vezes você tá reclamando pra cacete da sua vida, tá botando a culpa de um monte de coisa e um monte de gente, só que você não tá fazendo o primeiro passo, que é ajudar alguém. E sabendo que ajudar alguém com coisas simples é ajudar você mesma, você mesmo. Tá reclamando pra caralho e não tá indo pedir ajuda, fazer uma terapia de graça, tem terapia de graça, entra no SUS aí do seu estado, mano, e veja. Tem grupo de terapia. Você tá afundado aí esperando Jesus te salvar. Não é bem Jesus, né? Alguém te salvar, cobrando as pessoas. Ah, porque você não me faz bem. Ah, porque eu não tô feliz. Mas você tá se fazendo feliz? O que você tá fazendo pra você? Às vezes a gente começa a ficar feliz quando a gente dá um pouco da nossa energia pros outros. E coisa braçal, fazer faxina, limpar, furar a parede, é muito bom porque sai energia da gente. Carregar peso, como eu já fiz muito de ir em desastres naturais, carregar fardo de água, dormir na igreja. Ir com a defesa civil num bote para pegar gente que não consegue passar. O braçal mostra como a gente tá vivo, a força, sabe, suor. Então, antes de estar reclamando de um monte de coisa, ah, professora, por que eu não fiz a prova? Ah, professora, por que eu peguei Covid? Ah, professora, pô, estudei tanto. Ah, professora, por que deu enchente na minha cidade? Por que a OAB cancelou? Por que eu não passei? Começa a olhar o que você está fazendo por você, porque às vezes você está sendo o buraco negro do mundo. E aí só tá acontecendo merda, só problema. Então tá na hora, às vezes, de você, nesse novo ciclo, passando, não passando, fazendo a próxima prova, fazer um pouquinho por alguém. Agora tem festa junina. Meu, dá pra você ser voluntário em festa junina aí, numa igreja, não tem nada a ver com religião. Aqui em São Paulo agora vai ter a Nossa Senhora Quirupita, eu mesmo tava vendo pra ser voluntária lá. Que seja pra limpar privada, foda-se. Mas a energia tá girando. Quando a energia tá girando, a gente fica feliz. Quando a gente tá parado, a gente fica triste, gente. Porque água parada cria limo. Se você tá muito parado, se você passa o final de semana inteiro dormindo, sabe? Se você tá sempre se jogando pelos cantos, tá na hora de agilizar. Eu tô falando da gente fazer uma coisa em prol de alguém, mas a gente também, vai andar, se você pode andar. Não pode andar, vai puxar ferro, não sei o que você vai fazer. Vai dançar, vai fazer alguma coisa que você esteja em ação. Porque a partir de agora, seja você estando na primeira fase de novo, estando na segunda fase, é ação. Essa é a palavra de ordem, ação. Você precisa de ação. No começo é chato? No começo não dá vontade? Não, mas você vai porque
que vai fazer bem pra você, porque o nosso corpo, ele nasceu, ele existe para a ação. Imagina, se até um bichinho, quando você não brinca com ele, um pet, que você não brinca com ele, que você não carinha com ele, que você não dá um carinho nele, deprime, imagina nós que somos seres mais complexos ainda. Então tem que começar da gente. Belezura, gente? Vou terminar por aqui, então, essa live pós-prova 35, primeira fase. Então, primeira coisa, sucesso, periquitinha aí, descansa essa semana. Segundo, se você não fez prova, veja o começo do meu vídeo, né? Ah, por que eu não fiz prova, professora? Eu tô chateado, puto, parará. Tá na hora de você conversar sobre isso, tá? O seu sentimento, né? A minha terapeuta fala, o que a gente cala, o corpo mostra, né? Segundo, independente se você passou ou não passou, é um novo ciclo, o que você tem feito por alguém? E eu dei uma ideia de voluntariado pra você. Muito legal. Que às vezes esse voluntariado não precisa nem sair da sua casa, tá? Às vezes é aquilo que você deixa de ajudar em casa e que faz uma puta diferença. Você tá tão acostumado que os outros já lavam a louça pra você, limpam o banheiro pra você. Você nem sabe que produto que usa pra limpar a privada, né? Não sabe o que é comprar um papel higiênico. E como seria gostoso se você pudesse ajudar um pouquinho, faz uma saladinha, faz um café da manhã, coisas pequenas, ou ajuda pessoas de fora, varrendo, passando um pano, coisas pequenas. E lembrem, prova prática, estudar é prático, mas a prova prática de segunda fase exige o quê? Prática. A prova de primeira fase exige o quê? Prática. Se você não passou na primeira prova, na prova de primeira fase, é a prática que faltou, pode ter certeza. Eu nem te conheço. Talvez você nunca tenha falado comigo. Mas, se você olhar para você, eu quero que você reflita. Eu revisei aulas. Quando eu tava na semana 1, fui para 2, eu revisei a 1 primeiro antes de começar a 2, revisei a 2 primeiro antes de começar a 3, revisei a 3 primeiro antes de começar a 4. Eu fiz provas toda semana, no mínimo 3. No mínimo 3. Dessas provas, eu corrigi com vademecum ou eu fui engrupindo? Me conta. E agora é a grande oportunidade de fazer o quê? Diferente. Toda vez que a gente vai para um novo ciclo, seja passado ou não passado, é uma grande oportunidade de quê? Fazer diferente. Vamos fazer diferente? Vamos. Então, beleza, gente. Ó, eu tô por aqui. Hoje eu tô numa super organização. Mas a gente vai voltar logo mais com novidades para a primeira e para a segunda fase, principalmente para a segunda fase, tá? E vamos em frente, que atrás vem gente. Um beijo, gente. Se fez sentido para você, compartilha aí, dá um like. Eu vou deixar no YouTube também. Se inscreve no canal do YouTube. Muita gente no YouTube que não tá inscrito no meu canal, tá? Que consome meus vídeos, que a gente agora tem como ver, mas não está inscrito no meu canal. Se inscreve no meu canal do YouTube, se inscreve aqui no Instagram, se inscreve no Professora Gisele Lenz e bota lá Professora Gisele Lenz. Você vai achar todos os canais possíveis e imagináveis, inclusive o TikTok, tá? Um beijo, gente. Tchau, tchau.